Olá meninos, tudo bem? Aqui o professor Tiago mais uma vez. Hoje nós estaremos fazendo a correção das atividades que foi passado nas aulas anteriores. Então nós vamos dar início à nossa correção. Só quero deixar combinado com vocês uma questão. Quando a gente for corrigir alguma questão das atividades que tiver um texto muito longo, né, que tiverem textos, o professor não vai estar lendo, mas nós vamos estar dando a explicação da questão, nós vamos fazer de forma para que vocês consigam compreender o que a questão quer fazer. Já vocês aí, quando estiverem fazendo a questão, têm a obrigação de ler os textos. Por quê? Porque senão vocês não vão conseguir responder corretamente o que está pedindo, e se nós aqui formos ficar lendo o texto, nós vamos prolongar muito o vídeo, né? E nós vamos ter uma dificuldade para conseguir tá adequando isso aí, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Então, a primeira questão é lá na página 6, né? Tem um texto do historiador Elias Feitosa que, né, fala sobre o Renascimento. E lá na página 7 começam as questões. Então, a primeira questão. Segundo o texto, como acreditava-se que o homem da Renascença percebia o período medieval? Resposta: com um período de obscurantismo, uma espessa noite gótica imersa nas trevas e desprovida de cultura. Lembrando que as respostas estão no texto, certo? Por que ele dá essa ideia, né, de obscurantismo, né, de noite gótica? Porque antes do Renascimento, tudo era muito fechado, né? Tudo era muito tido como ilegal, né, ou imoral, era pecaminoso. Então as pessoas se poliam muito por conta dessas questões. Então por isso tem essa ideia dessa treva, né, dessa falta de cultura, porque ninguém ousava fazer algo novo, porque provavelmente ia ser reprimido pela igreja, né? Então vamos lá. Questão 2. Você concorda com essa percepção? Justifique sua resposta. Bom, essa é uma resposta que é pessoal, né, que vocês deverão tirar do entendimento que vocês tiveram sobre o conteúdo, sobre a questão, e responder, né? Bom, mas nós podemos, eu já falei um pouquinho aqui na resposta anterior, na questão anterior, né, que a gente pode ter outras ideias. Nós podemos perceber, talvez, utilizando o estilo greco-romano, e nós vamos ver que a cultura ela não era tão obscura, tão gótica assim, né? Nós vamos ter outras contribuições que esse povo teve antes, construção de universidades, desenvolvimento de estilos, né? Tradução de textos antigos. Então, não é uma total verdade, né? Talvez quase que um equívoco falar que esse momento é um momento obscuro, né, de trevas. Certo? Questão 3. Explique, segundo o texto, a importância da percepção antropocentrista para o universo da Renascença. Enfoque o antropocentrismo com um novo estado mental e filosófico, que coloca o ser humano como a medida de todas as coisas, em detrimento do teocentrismo medieval. Ou seja, é a diferença entre Deus no centro do mundo e o homem no centro do mundo. Então, há essa diferença e o texto deixa isso explícito. Questão 4, tem um pequeno textozinho. A Península Itálica destacou-se como centro irradiador do processo que possibilitou a afirmação do movimento renascentista europeu. Do ponto de vista histórico, o que contribuiu para fazer da Península Itálica o centro irradiador do movimento renascentista? Bom, o importante é a gente ressaltar que nesse período, a Península Itálica, que é todo o território italiano e era a base do território do Império Romano, né? Porque quando a gente fala Itália hoje, há uma diferença, porque a Itália ela não era unificada como hoje, como um país. Era várias penínsulas, várias cidades, né? Várias províncias que tinham seus próprios reis, que tinham seus próprios comandantes. Só depois, lá na frente,
né, que eles vão fazer a unificação da Itália. Então a gente não pode compreender a Península Itálica como ela é hoje, né? E então ela era coberta pelo Império Romano, e o Império Romano era responsável por todas as conquistas e inclusões de novos povos, principalmente do território grego, ao Império Romano. E automaticamente, quando ele anexava um novo povo, eles captavam, né, a cultura desse povo. Então, ia sendo influenciado pela cultura desse novo povo. Então, de modo que os valores, né, culturais desse povo na Península Itálica, no Império Romano, ia de fato se alterando a cada vez que havia a interferência de um novo povo dominado. Certo? Questão 5. Justifique do ponto de vista econômico o pioneirismo alcançado pela Península Itálica no movimento renascentista. Ressaltar que as cidades italianas, desde o século XI, vivenciam um processo de desenvolvimento econômico decorrente do monopólio que exerciam sobre o lucrativo comércio de especiarias orientais. O enriquecimento de suas cidades estimulou a burguesia a praticar o mecenato em relação a artistas, escritores e cientistas. Ou seja, quando a gente fala em mecenas, a gente tem que lembrar que são aqueles homens ricos, principalmente os nobres e os burgueses, que fizeram grandes riquezas, grandes fortunas com o comércio de especiarias, né? Eles eram os homens que incentivavam, que investiam, que colocavam dinheiro nesses produtores culturais, vamos dizer assim, né? Escultores, escritores, desenhistas, pintores da época. Então, vem daí esse alto crescimento, né, da Península Itálica com as obras, com as artes, né, com a cultura, principalmente com o movimento renascentista, lembrando sempre da escola de Florença, que foi a maior de todas, onde grandes nomes puderam ter a honra honra e prazer de participar. Certo? Lembrando, alguns, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, todos, você lembra lá do último vídeo nosso lá, dos Tartaruga Ninja? Então, esses caras aí fizeram parte dessa história da Península Itálica. Questão 6. Explica a relação entre os sábios bizantinos e o pioneirismo italiano no movimento renascentista. Os sábios bizantinos eram pesquisadores estudiosos da cultura clássica greco-romana. Vale lembrar que o Bizâncio ou Constantinopla era uma antiga colônia grega incorporada historicamente pelo Império Romano. A tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 estimulou a fuga de inúmeros estudiosos dessa capital para as cidades italianas, levando para a Península Itálica acervos, obras e informações da cultura clássica greco-romana. Então, lembram lá da divisão da história? Deixa de ser Idade Média para ser Idade Moderna, quando Constantinopla cai para os turcos. Então, os bizantinos nessa época, né, da inclusão ou da tomada, né, pelos turcos, eles fogem justamente para a Península Itálica, onde o Renascimento estava iniciando com grande força. E eles chegaram para fomentar e dar mais ainda informações sobre o novo, né, sobre as questões culturais desse momento. Certo? Então vamos lá, esse aqui é o fim da página 7, agora nós vamos lá andar um pouquinho e chegar na página 14, tá? Onde nós vamos ter mais uma listazinha de atividade. Aqui estamos. Bom, na atividade número 7 é uma análise de imagem, uma imagem de Rafael, o casamento da Virgem. Então vamos lá, letra A. Apresente as características da imagem que estão associadas ao movimento renascentista. Lembrar sempre que o Renascimento ele tem a ideia do humanismo, ou seja, de expressar a figura humana, né? A expressão do homem e um pouco menos da perspectiva naturista, né? De ter mais a natureza como centro das imagens. Então é a valorização da expressão humana, a utilização da técnica de perspectiva e o equilíbrio da cena. O que é a técnica de perspectiva?
É a ideia do grande, né, da profundidade, do personagem central maior e uma imagem de fundo, né, causando essa impressão de profundidade na imagem. Podemos ver que lá atrás tem pessoas menores parecendo que estão distantes. Na verdade, só foram pintadas menores, né? Então, é a perspectiva a técnica de perspectiva, né, de profundidade. Letra B. Cite o grupo social que protagonizou esse movimento. Falei na questão anterior, vou falar de novo. A burguesia, que era quem gerou grande riqueza nesse momento. C. Explique com que interesse esse grupo social patrocinou esse movimento. Com forma de criticar a percepção teocêntrica do universo, reafirmando os valores humanistas e racionalistas da cultura greco-romana. Ou seja, eles queriam tirar a ideia que vinha sendo propagada há anos de que Deus era o centro do universo, né? De que Deus era o todo-poderoso dentro das questões do dia a dia do homem, e não o homem, né? Não o valor humano, e sim o valor divino. Questão agora, número 8. A imagem a seguir, vamos analisar a imagem a seguir, que é a última ceia de Leonardo da Vinci, que é a ideia de Jesus Cristo com os 12 apóstolos. Justifica a afirmativa apresentada abaixo a partir da análise da obra de Leonardo da Vinci. A arte renascentista, dentre outros aspectos, caracterizou-se por revelar a fusão entre os traços da pintura e os recursos da matemática. Lembrando que Leonardo da Vinci, além de pintor, era matemático, filósofo, escritor, poeta, né? Ele era multifacetário. A obra de Leonardo da Vinci se apresenta em perspectiva, retratando ao fundo a natureza. A perspectiva e o naturalismo são componentes que caracterizavam os quadros dos pintores renascentistas. Além disso, a cena da obra A Última Ceia é apresentada em estado de equilíbrio, dispondo os apóstolos simetricamente entre grupos de 3. Figura de Cristo apresenta-se no meio da cena, formando a figura geométrica de um triângulo. O quadro revela, portanto, vários recursos matemáticos, como a proporção, o equilíbrio, a simetria e a geometria. Essa é uma questão mais profunda, né, que exige um pouco mais de compreensão. Então, fiz a leitura íntegra da resposta para que possa ajudar vocês de uma forma mais direta, tá bom? Analise a imagem relativa ao modelo cosmológico e responda o que se pede. Podemos afirmar que a imagem apresentada está relacionada aos pressupostos da Renascença? Justifique sua resposta. Sim, a imagem que apresenta o Sol no centro corresponde à representação heliocêntrica defendida por Nicolau Copérnico. Copérnico foi um renascentista e ele tinha a ideia, diferente de outros, né, de que o que era o centro do mundo já não era mais a questão do homem ou o Deus, o divino, que era o centro, né, do mundo, e sim o Sol. Né? Então, o Copérnico ele faz essa ideia. Né? Ele traça essa ideia. Então, sim, essa imagem é uma imagem renascentista, com características renascentistas. Vamos lá para a página 18 agora. Né? Vamos seguindo aqui, pulando, até chegar. Opa, chegamos aqui na página 18, né? Questão 10 a 12. Analise as imagens a seguir. No contexto do movimento renascentista europeu, as estruturas cosmológicas acima representadas foram colocadas em discussão, suscitando profundos debates entre a Igreja e os cientistas. Identifica as estruturas cosmológicas apresentadas. Primeiro, heliocêntrica, né, que é a imagem do homem, e a segunda, geocêntrica. Tá aqui. Uma é que a Terra gira em torno do Sol e a outra que o Sol gira em torno da Terra, que aqui era uma da ideia dos homens e a outra ideia que a igreja vendia. 11. Agora construa um texto estabelecendo uma análise comparativa entre duas estruturas e a importância desse debate para a realidade científica da Renascença. Vou ler aqui agora, um exemplo, um modelo, tá, de texto para vocês. A estrutura heliocêntrica defendida pelos astrônomos Galileu Galilei sustentava que o Sol era o centro gravitacional do nosso sistema, sendo a Terra um planeta que girava sobre o próprio eixo, rotação, e ao redor do Sol, translação.
Por sua vez, a estrutura geocêntrica, formulada na antiguidade por Ptolomeu e sustentada pela Igreja, afirmava que a Terra, imóvel, era o centro do universo. Em torno dela, todos os astros e planetas orbitavam. A descoberta dos satélites de Júpiter por Galileu desconstruiu a hipótese geocêntrica defendida pela Igreja. Lembrando que Galileu Galilei acabou morrendo por conta dessa teoria, né? A Igreja o condenou por blasfêmia. 12. Analise o esboço do homem vitruriano elaborado por Leonardo da Vinci e justifique de que maneira o desenho se enquadra no universo renascentista. Esse desenho expressa a preocupação de Leonardo da Vinci em representar o corpo humano dentro de suas proporções anatômicas ideais, inserindo em figuras geométricas perfeitas o quadrado e o círculo como centro da natureza e do universo. Lembrando que Leonardo da Vinci, dentro desse período, ele construiu também uma ideia, era matemático, então da geometria perfeita, né? E também da parte da anatomia do corpo humano. Por vezes ele fez quadros e pinturas da anatomia do corpo humano. Bom, agora parada complementar nós não vamos fazer agora, ficará para outro momento. Nós vamos agora para a página 18. Para a página 26 agora, tá? 18 nós acabamos de corrigi-la. Vamos lá para a página 26. Estamos chegando. Opa, chegamos aqui. Então, aqui também é uma imagem, né? A imagem do monge agustiniano pregando aí as 95 teses, né, de Martinho Lutero na porta de uma igreja. Identifique e explique o processo histórico do desenvolvimento a partir da imagem. Trata-se da Reforma Protestante, movimento que foi deflagrado pelo monge Martinho Lutero, responsável pela divisão da cristandade europeia a partir do século XIX. Foi um dos mais importantes reformadores da Igreja Católica, né? Ele que lutava contra alguns atos, né, que ele desaprovava da Igreja Católica nesse momento. Construa um texto apresentando um argumento que justifica do ponto de vista clerical, ou seja, da Igreja, o início desse processo. Um exemplo também. A Reforma Protestante, dentre inúmeros aspectos, pode ser justificada pela crítica de alguns hábitos do clero católico, marcado por práticas mercadológicas com o comércio de cargos eclesiásticos e objetos considerados sagrados, ou seja, a simonia, além do comércio de indulgências, estopim para a reação de Martinho Lutero contra o Papa Leão VIII. Lembrando que havia um comércio de venda de perdão, né, que ficou conhecido como as santas indulgências. As pessoas tinham um pecado, queria se confessar e o padre cobrava para que pudesse dar o perdão. E esse foi o principal ponto que tornou Martinho Lutero contrário à Igreja. Apresente um movimento precursor, ou seja, que veio antes desse processo na Europa. Ressaltar o movimento teológico de John Wycliffe, né, que além de traduzir a Bíblia para a língua inglesa, criticou também os abusos econômicos praticados pela Igreja com a cobrança do dízimo, a hierarquia eclesiástica, o despreparo dos sacerdotes e o acúmulo de riquezas pelo clero de Roma. Lembrando que todas as missas, que todas as celebrações feitas pelos padres católicos eram feitas no latim e a Bíblia Sagrada era toda escrita em latim, fazendo com que povos de outras nacionalidades, com outras línguas, não pudessem ter acesso integral ao conteúdo da Igreja, da Bíblia Sagrada. 4. Apesar de ter sido excomungado pelo Papa Leão VIII, o monge Martinho Lutero acabaria recebendo o apoio e a proteção da grande nobreza germânica, instalando-se no castelo do príncipe Federico II da Saxônia. Explique por que o movimento deflagrado pelo monge Martinho Lutero recebeu o apoio de setores da nobreza europeia. Porque atendia politicamente aos interesses de príncipes e de nobres no confisco do patrimônio da Igreja para o fortalecimento político de suas respectivas autoridades. Ou seja, qual que era, não é que eles acreditavam em Martinho Lutero, que eles desejavam que Martinho Lutero prosseguisse com esse pensamento da Igreja protestante. Mas automaticamente,
quando eles apoiavam Martim Lutero, eles estavam desapoiando, eles estavam se desvinculando da Igreja Católica. Então ali havia uma brecha, né, uma permissão para que eles retomassem ou tomassem os grandes latifúndios que a Igreja Católica tinha dentro do território onde eles eram os grandes comandantes. Ninguém faz nada nessa vida de graça, não é? Nem almoço é de graça. Vamos lá. Analise a imagem a seguir para responder as questões 5 e 6. A verdadeira religião de Cristo e a falsa doutrina do anticristo, de Lucas Cranach, um jovem, século XVI. À esquerda, Lutero expõe aos fiéis protestantes a doutrina da salvação. À direita, Deus e São Francisco observam as atitudes do clero católico. Analise comparativamente as cenas apresentadas. Construa um texto e explique o objetivo da publicação dessa gravura no contexto da Reforma Protestante. Trata-se de uma crítica formulada pelos seguidores de Lutero ao clero católico. Enquanto os luteranos entendiam que o cristão se salva exclusivamente pela fé, dispensando a presença de intermediários como santos, o clero católico orientava seus fiéis a comprar no mercado público das indulgências autorizadas pelo Papa, como forma de obter a salvação dos pecados. Então essa era a grande ideia de Lutero, né? De que todos os pecados, de todas as falhas e todos os erros, eles seriam possíveis de perdão através da própria fé. Não haveria necessidade da interferência de um homem, né? De um homem que deu a vida pela igreja, pela religião, mas que era homem, que era falho, que havia pecados, né? De que esse homem intercedesse por ele junto ao Todo-Poderoso, junto a Deus, né? A Jesus Cristo. Ele acreditava que era possível ter o perdão através da sua própria consciência, da sua fé, e você se comunicava direto com Deus e aí você teria seu perdão. Já a Igreja Católica era totalmente ao contrário. 6. Explique de que maneira esta imagem poderia ter influenciado os cristãos europeus do período retratado. A gente tem que fazer um paralelo, né, para traçar esse paralelo, né, para reforçar que não há, de fato, uma imagem. A imagem não ficou comprometida, a imagem da igreja, do clero, né? Não ficou comprometido, porque havia quem acreditava e havia quem não acreditava. Então, em algumas regiões da Europa, houve quem seria contra a igreja, mas também houve a maior parte, grande parte da população que continuou a acreditar no que a igreja pregava, né? Então, não é algo que ficou, de fato, tão afastado e não causou tanto prejuízo para a igreja naquele momento. Tá bom? Essa primeira correção fica por aqui. Nós vamos voltar com outro vídeo para nós terminarmos a correção dessa lista de exercícios que o professor passou na última aula. Beijo e até daqui a pouco.